Aqui na seção de macrociclo, nós vamos organizar o nosso treinamento. A gente pode começar escolhendo o mês do início do planejamento. No caso, foi a terceira semana de agosto, porque eu não preciso necessariamente começar em janeiro, como a maioria das planilhas que começam em janeiro e tem ali as 4 ou 5 semanas de janeiro, depois fevereiro e assim por diante. Eu posso começar no momento que eu iniciar a minha primeira semana, não importa se for agosto, setembro, outubro, qualquer mês, e eu vou ter a partir disso um ano para planejar para o meu aluno, para o meu atleta. Nesse caso aqui, eu coloquei agosto, 2 semanas depois já era setembro, depois outubro, e depois o inicinho de novembro teve competição, final de outubro, início de novembro. Então assim, é só clicar aqui e escolher o mês que está relacionado àquela semana. Pode escolher, em cada semana pode fazer esse procedimento de clicar e escolher o mês, ou simplesmente colocar só o mês inicial ali, a inicial do mês, daí deu 4, 5 semanas conforme o mês, e aí depois já coloca o do próximo. Dessa maneira aqui. Então, como o professor se encontrar melhor, achar que fica melhor, não tem regra. Aqui embaixo, então, embaixo das semanas, a gente tem o mesociclo, que está dividido em acumulação, transmutação e realização. Então, se a gente está trabalhando com um atleta, a gente pode organizar dessa forma quais são as semanas que vão estar dedicadas a acumular capacidades físicas, né? Quais as semanas vão estar dedicadas a transmutação das capacidades para a parte específica e quais semanas vão estar relacionadas à competição, ou seja, à realização. Logo abaixo a gente pode colocar o nome dos blocos, basta escrever. Primeiro bloco, força. Basta escrever os blocos em cada coluna, ou então fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar. Escreveu ali a partir da primeira semana do bloco, na hora de mudar o bloco, escreve lá. Não precisa necessariamente escrever em todos os dias, em todas as semanas. O importante é que o professor entenda qual que é o período que compreende cada bloco. Então, abaixo a gente vai selecionar qual que é a semana que o professor pretende testar o aluno ou o atleta e pode classificar o microciclo em introdutório, regenerativo, estabilizador, ordinário, choque ou competitivo. No caso aqui, e introdutório, O ordinário, E estabilizador, CH choque, regenerativo, ordinário de novo e competitivo. Aqui embaixo a gente pode colocar número para ter uma informação visual do volume do treinamento de força, o treinamento neuromuscular, e o volume do treinamento cardiorrespiratório. Esse esquema serve para a gente se orientar e saber mais ou menos como é que a gente vai ondular as cargas, ter essa ideia, ter essa informação visual da distribuição de carga que a gente vai, de fato, montar ela na sessão dos treinos. Quando a gente prescrever o treinamento, a gente vai ter certinho quais foram as cargas utilizadas, qual foi o volume exato, vai ter as unidades, principalmente quando a gente avaliar lá na seção de gráficos, a gente vai saber como é que ondulou de fato as cargas. Mas aqui na seção de macrociclo, a gente vai organizar, ter essa noção visual da ondulação das cargas. Quando é que eu pretendo aumentar a carga, quando é que eu pretendo diminuir, quando é que eu pretendo aumentar o volume ou aumentar a intensidade ou diminuir os dois. Então eu faço esse esquema colocando o número. Eu vou fazer aqui para a gente entender como é que funciona. Então vai ter uma listinha de 1 a 10. Eu vou colocar nesse caso o volume da força 6 e o volume do cardio 6 também. Então, ó, mudou aqui.
os outros acompanharam. A intensidade do cardio vai ser baixa, vai ser 2. E a intensidade da força eu vou colocar bem alta aqui para a gente ver, 10. Então, oscilação na intensidade, que são as linhas, e oscilação no volume, que são as colunas, mostrando aqui, dando uma ideia do percentual de trabalho que vai ser dedicado à parte cardiorrespiratória e à parte de força do treinamento neuromuscular. Aqui embaixo a gente vai ter os blocos, são 24 blocos para a gente trabalhar. E a gente vai colocar aqui a semana que se inicia o bloco e até que semana vai esse bloco. Vou subir um pouquinho aqui. Então, a partir de que semana começou o bloco e até qual semana vai o bloco. E do bloco seguinte, qual semana começa, qual semana termina, qual o bloco que é. E aqui a gente estabelece prioridades para as valências físicas. Então, a gente tem de 1 a 5 como as prioridades, sendo 1 o mais importante, 5 o menos importante, e M de manutenção, caso a gente queira apenas manter aquela valência. No caso aqui do mesociclo do bloco de força, vai dar prioridade 1 para força, 2 para potência, manutenção da resistência muscular localizada, resistência cardiorrespiratória, manutenção também, e algumas coisas que eu nem vou trabalhar, eu nem vou preencher. Em seguida, depois do bloco de potência, vou dar prioridade para potência, vou trabalhar força como prioridade número 2, já vou começar a trabalhar resistência muscular. Então a gente vai preenchendo da forma que ficar mais, que auxiliar o professor, né? Para ele entender o que ele vai fazer e auxiliar na hora que ele for lá na sessão dos treinos, montar os treinos. Ainda aqui do lado, o professor pode escrever as observações, por exemplo, trabalhar de 70% a 90% de um RM, ele vai escrevendo as informações que ele vai se basear, que vão facilitar ele a realmente prescrever o treino na sessão de treinos.